Olá, paz do nosso Senhor Jesus a todos que acompanham mais um dia. A mensagem aqui de reflexão. Sempre nós lidamos com situações complicadas no nosso dia a dia. Situações que nós podemos tirar proveitos, que são para nosso crescimento espiritual, pessoal e que faz com certeza toda a diferença. Nós só precisamos extrair de todas essas situações o que é bom e descartar e desprezar tudo aquilo que for negativo. Eu quero dividir com vocês uma fábula que ela traz um grande ensinamento para as nossas vidas. Essa fábula, ela conta a história de dois irmãos. Eu não sei se você aí na sua casa tem irmãos. Eu fui criada numa casa com muitos irmãos, tenho muitos filhos, nós somos 4 irmãos na minha casa, tenho trigêmeos, então estou sempre acostumada aí com essa casa cheia. E eu não sei como é aí na sua casa. Como que é você? Você é filho único? Você tem muitos irmãos? Escreve aí nos comentários se você tem 2, 3 irmãos. O meu esposo, por exemplo, na casa dele são 5 irmãos. Então, tanto a minha família quanto a família dele somos famílias grandes. E sempre lidamos com situações que são totalmente normais entre irmãos. E essa fábula, ela traz pra gente uma reflexão que nós já enfrentamos. Indiferença com nossos irmãos, que um quer uma coisa, outro quer uma outra coisa. Isso desde crianças. Os meus filhos estão com 8 anos e vira e mexe, um quer um brinquedo ou um quer fazer um tipo de brincadeira que os outros não querem e já se torna ali um motivo de uma certa discussão. E essa fábula, ela conta a história de 2 irmãos e o título dela é Construa Pontes ao invés de barreiras. Construa pontes e não barreiras. Ela conta que esses 2 irmãos, já adultos, casados, cada um deles tinha uma fazenda e eram vizinhos. E a fazenda deles era dividida apenas por um riacho. Um conseguia ver a fazenda do outro, cresceram juntos, construíram famílias e eram super unidos, tanto que compraram fazendas vizinhas. Mas aconteceu entre eles uma desavença comum, não foi nada demais, mas que houve uma tremenda... eles aumentaram demais a situação que aconteceu, que foi simples, e ficaram alguns dias sem se falarem, que se transformaram em semanas, inclusive meses e anos. Eles perderam totalmente o contato por uma simples briga, por um motivo corriqueiro. E quantas vezes nós não enfrentamos situações assim? Como esses irmãos, talvez entre os nossos irmãos em casa, entre irmãos na igreja ou num local de trabalho, no bairro que você mora, dentro da sua família. Isso é inevitável, porque um pensa de uma forma, um teve uma educação, um tem uma opinião diferente e nem sempre as opiniões são bem aceitas ou são bem colocadas. E houve esse desentendimento entre esses 2 irmãos que levou ao rompimento da amizade entre eles. E certo dia, um carpinteiro bateu ali na porta do irmão mais velho, que já era um senhor de idade, e quando ele abriu a porta, o carpinteiro disse: eu estou em busca de trabalho. Estava com a sua maleta, com todos os seus utensílios ali dentro, e ele disse: eu estou procurando trabalho porque eu preciso levar recursos para minha casa. Será que o senhor tem algum trabalho para que possa me oferecer e assim eu poder hoje fazer uma compra grande e levar para minha casa? E o Senhor disse: claro que eu tenho, vou te dar um trabalho que vai te ajudar muito. Olha, você está vendo aquela fazenda ali do outro lado? Eu quero que você construa uma barreira, uma parede bem alta, para que eu não tenha mais a vista do outro lado. Eu não quero ter que haja passagem daqui para lá e nem de lá para cá. E o carpinteiro disse: pode ficar tranquilo, porque eu vou fazer um trabalho excelente que o Senhor vai ficar satisfeito. Então, esse que era o irmão mais velho queria levantar uma barreira para que houvesse definitivamente uma divisão entre ele e o seu outro irmão, já que eles já estavam anos sem se falar. E esse senhor saiu e ele teve que fazer trabalhos fora da cidade. E quando ele voltou, passado algum tempo, o carpinteiro estava finalizando, ou já havia finalizado, o seu trabalho, estava guardando ali os seus materiais na sua maleta que ele tinha trago consigo. E quando ele olha de longe
ele vê no meio da ponte o seu irmão mais novo vindo de braços abertos, correndo com muita alegria ao seu encontro, e ele também foi ao encontro do seu irmão, e no meio daquela ponte eles se abraçaram e se reconciliaram. E o senhor carpinteiro estava indo embora, o irmão mais velho disse: por favor, me espere, eu tenho que te recompensar, porque você fez realmente mais do que eu pedi. Como você disse, seu trabalho seria muito bem feito. Em nossas vidas, quantas não são as situações que, pelo que acontece, o ocorrido, a opinião diferente ou o mau posicionamento da sua parte ou da parte de um irmão, do marido, de um familiar, de um funcionário no local de trabalho, faz com que muitas vezes você levante uma muralha para que haja uma divisão, para que já não tenha mais contato nenhum com essa outra pessoa. Você já se deparou em alguma situação assim? Você que está aí, escreve aí nos comentários. Você já se deparou com alguma situação similar que, por causa de um acontecimento insignificante, uma coisa tão boba, se transformou em algo, tomou uma proporção tão gigantesca, que você mesmo se pergunta como que chegou a esse ponto, aquele acontecimento tão simples, aquela coisa tão boba. E talvez você perdeu o contato com uma pessoa que você ama muito. Você já não fala mais, você já há muito tempo, quem sabe como nessa fábula há muitos anos, você não sabe nada mais a respeito dessa pessoa que é tão amada para você. E dessa fábula nós tiramos duas lições para as nossas vidas. Veja que o irmão mais velho, ele quando teve a oportunidade, ele logo quis se isolar. E o carpinteiro poderia de fato criar essa muralha, levantar essa barreira em que evitaria que esse irmão mais velho tivesse contato com o irmão mais novo, mas que também o deixaria isolado do outro lado. E muitas vezes nós levantamos muralhas em nossas vidas para que possamos estar protegidos, que situações difíceis não voltem a acontecer. Mas existe um problema quando nós levantamos essas muralhas. Nós nos isolamos e nos tornamos pessoas sós. Estamos ali, estamos protegidos de certa forma, mas também temos que nos deparar ou conviver com a solidão. E Deus não criou nenhum ser humano para estar sozinho. Então nós podemos ser como esse irmão mais velho que escolhe estar isolado, levantar, erguer uma muralha, ou você pode ser como o carpinteiro. Você pode ser aquela pessoa que cria uma ponte. Talvez não aconteceu com você algo como desta fábula, mas você pode ser o carpinteiro entre os seus filhos, você pode ser o carpinteiro na sua empresa, que pode criar uma ponte entre duas pessoas que, por causa de algum acontecimento, deixaram de se falar, perderam a amizade, e que precisa de um carpinteiro que tão somente construa uma ponte para que para que essas pessoas voltem a ter uma nova conexão. E o Senhor Jesus, Ele é em nossas vidas esse carpinteiro. Quantas vezes nós queremos erguer uma muralha e se isolar de tudo e de todos, e Jesus fala assim: não é possível haver reconciliação. Então eu não sei o que talvez tenha levado você a estar isolado. Talvez você sofreu tantas decepções, foram tantas desilusões, você confiou em pessoas, você depositou em pessoas expectativas demais e essa pessoa acabou te decepcionando. Ou você fez uma tempestade no copo de água e você ergueu uma muralha e se encontra isolado. Eu não sei se você que está aí agora acompanhando se encontra nessa situação. Se tem alguém e fala assim: olha, eu realmente vou reconhecer que eu fiz uma tremenda tempestade no copo de água, perdi uma grande amizade, eu perdi uma grande oportunidade, talvez no local de trabalho você se isolou de todos para não ter problemas, mas você está tendo que lidar com um problema chamado solidão, porque na vida todos nós sempre precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda para nascer, porque o médico teve que ajudar, se não foi um médico, foi um parteiro, uma parteira,
teve que ajudar no nosso nascimento, e quando nós morrermos, precisaremos também de ajuda para que alguém possa nos sepultar. Então, sempre o ser humano, ele precisa da ajuda de alguém. E talvez você, por conta de decepções, se isolou e se intitulou autossuficiente, pensando que não precisaria mais da ajuda de outras pessoas. E você tem tornado a sua vida tão mais difícil. Você tem carregado um peso tão insuportável que você se encontra cansado. Mas o Senhor Jesus hoje, Ele quer criar essa ponte entre você e essa pessoa que houve uma indiferença, uma briga. E é muito legal o ponto de vista bíblico trazendo para a nossa realidade. Você sabia que em uma briga, em uma discussão, o mais forte não é aquele que grita mais. O mais forte não é aquele que quer mostrar que tem a razão. O mais forte é aquele que põe um fim a uma discussão. E mesmo não tendo razão, ele escolhe ter paz e ter entre as partes reconciliação. O Senhor Jesus, ele sempre teve razão. Quando ele veio como homem aqui na terra, ele tinha razão a respeito de tudo o que ele estava ensinando. Mas ele não ficou brigando para impor às pessoas o seu pensamento. Mas através do amor, inclusive quando estava na cruz do Calvário, ele fez com que cada um de nós viéssemos olhar a expressão de amor e reconhecer os nossos erros. E às vezes nós queremos impor nas pessoas que elas estão erradas. E se nós tivermos uma atitude diferenciada, vamos constranger essa pessoa e vamos fazer com que toda essa situação que tem causado tantas brigas, tanto caos, seja definitivamente solucionado. Vamos meditar lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 14. A partir do versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, assim como aquele carpinteiro da fábula, ele construiu uma ponte para que a inimizade ela pudesse cair por terra, ela pudesse ser rompida. O Senhor Jesus, ele também construiu essa ponte entre nós e Deus, para que a inimizade, para que o pecado, para que tudo aquilo que nos separa do amor de Deus, ele possa cair por terra, essas dificuldades, esses pecados, eles possam ser anulados através do Senhor Jesus e que possamos ter acesso ao nosso Deus, que nos amou de tal forma que entregou o seu Filho por amor a mim e a você. E como está escrito lá no livro de João, não existe amor maior que esse, daquele que entrega a sua própria vida em favor do seu amigo. E esse é o amor que o Senhor Jesus tem por mim e por você. Então a gente para e a gente analisa. Se fomos amados de uma forma tão incondicional, será que nós também não podemos amar aqueles que nos machucaram e que nos feriram? Se todos os dias nós recebemos uma oportunidade de reconciliação com Deus, será que nós também não podemos dar uma oportunidade àquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram, liberando perdão? Então, quebre todas as muralhas que estão te isolando, construa pontes e que você venha quebrar toda a inimizade através do amor do Senhor Jesus e que pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado e se você foi abençoado, envie para amigos que precisam realmente quebrar barreiras e que você seja como esse carpinteiro da fábula e como o nosso Senhor Jesus, que você possa construir pontes, enviando essa mensagem para quem precisa se reconciliar com pessoas amadas e que por causa de motivo, seja ele bobo ou um motivo realmente significativo, mas é possível perdoar. Se Jesus, estando na cruz, perdoou aqueles que o crucificaram, por que nós não vamos perdoar
aqueles que nos machucam também. Que Deus abençoe você e amanhã estaremos aqui mais uma vez dividindo, compartilhando mensagens de sabedoria.